a gente vai prejudicar só o que é inadequado, né? Só o que não por acaso não. Boa noite. Nós terminamos agora uma reunião no Colégio de Líderes, onde o presidente Rubem Júnior e eu pudemos expor mais uma vez aos líderes dessa casa o projeto que foi aprovado na comissão especial e que até o momento recebeu 99 emendas e alguns destaques. E nós conseguimos negociar para que de 99 emendas apresentadas, nós fizéssemos 4 ou 5 alterações singelas, precisas, para deixar o texto mais transparente, mais garantidor do que nós decidimos e optamos por fazê-lo, né, na comissão especial. Então, além de todos os textos que vocês já conheceram, nós subimos o texto para o sistema, mandamos para todas as lideranças, eu imagino que a imprensa já o tenha. As alterações, basicamente, foram na questão do ProUni, que eu já tinha dito na própria reunião de líderes passada, para ajustar num texto que foi também combinado com a Receita e com o Ministério da Fazenda, para que não houvesse possibilidade nem de pagar a menos do que qualquer um outro que está sujeito à legislação, nem pagar a mais e manter de pé este programa que é importante para os estudantes de nível superior, não é? Que são ofertados pelas faculdades. Outro assunto que foi atendido foi uma emenda para garantir aos municípios, um ajuste também, para aqueles municípios que tiverem, por exemplo, perda na sua arrecadação, terão repasses trimestrais no mês subsequente, também produzidos junto com o Ministério da Fazenda e a Receita Federal. Foram 2 alterações. Uma outra alteração diz respeito a uma taxação de cartórios com relação a taxas que eles não recebem, mas que arrecadam e repassam para os tribunais de justiça, aquelas taxas judiciais que estariam sendo taxadas em 10% em cima dos serviços cartorários, e essas foram, logicamente, não é o tema mais agradável por todos, nem por mim, que já defendi, inclusive, teto de recebimento para donos de cartório, mas também não era justo que um pleito excessivo que tinha de não entrar no sistema, também a gente não pudesse observar para a questão de que você não pode pagar imposto de um recurso que não é seu, tá? Me ajude aqui, teve debêntures incentivadas, né, com fundos que aplicam em debêntures de infraestrutura, pedido também do próprio governo. E, por fim, uma matéria que já estava no texto, não houve inclusão, foi só um aclaramento do texto para que não reste dúvidas, que os dividendos só serão pagos se o projeto for aprovado na Câmara e no Senado e sancionado pelo governo, pelo presidente da República, a partir de 1º de janeiro de 26. Todos os dividendos que foram e tiveram, as empresas que tiveram seus impostos de rendas pagos e dividendos não pagos do ano de 19 até 25, teriam até 31 de dezembro de 2025 para fazer esse pagamento. Isso já estava no texto. E também já estava no texto que, por decisão das suas partes administrativas, dos seus sócios, das suas comissões executivas de administração, nós teríamos um prazo para aquelas empresas que, por exemplo, teriam pago seus impostos de renda, mas não teriam dinheiro físico para pagar até o dia 31 de dezembro, ou porque estava investido, ou porque estava em balanço, ou porque estava, né, dentro das suas estruturas, não teriam como fazer, que teriam um prazo para pagamento. Lógico que nós ouvimos todos os setores e havia uma preocupação que na regulamentação da Receita Federal isso ficasse de maneira pouco clara
para todo mundo que já pagou o seu imposto de renda e não teve a condição de distribuir os seus dividendos. E nós também ajustamos com o governo, uma reunião também agora no final da tarde, que para esses casos, que tem que ter essa reunião, essa decisão em ata de todas as empresas, tanto sociedade anônimas como limitada, até 31/12/25, que eles podem fazer esses pagamentos de dividendos pretéritos no ano de 26, no ano de 27 e no ano de 28, no prazo fatal. Tá? Nada a ver com o ano de 26, que terá pagamentos normais. Dividendos que deveriam ou poderiam ter sido distribuídos anteriormente por um motivo ou por outro. Essas foram as alterações que existiram, acatando algumas emendas de tantas que foram apresentadas pelos partidos, pelos deputados, pelas lideranças na Câmara dos Deputados. É importante frisar, com todo respeito a essa casa, que é uma casa mais ampla, que o debate tem que ser mais justo, que o debate tem que ser mais democrático, que o debate tem que ser mais expansivo. É uma casa de 513 e que nós temos que ouvir todas as lideranças e deputados que pensam de forma diferente. Muitas emendas que têm carinho, representam setores, que tratam de problemas de setores da sociedade que teriam até possibilidades, elas não prosperaram por não haver uma coisa simples, que é previsão de receita, previsão de despesa. Elas são inadequadas porque são impossíveis de serem mensuradas o quanto representariam de renúncia de receita ou de despesa para o orçamento público. Não por questão de mérito, todas as matérias e emendas estão meritórias, né? São preocupações lícitas de parlamentares que são eleitos por camadas da sociedade que representam este ou aquele setor. Portanto, eu imagino que daqui a pouco a discussão do projeto vai se iniciar no plenário da Câmara dos Deputados. Nós iremos proferir parecer a respeito das emendas, admitindo algumas, admitindo outras, lendo no plenário o relatório que acabei de frisar aqui para todos os senhores, as mudanças que houveram para dar mais luz e sobriedade ao texto, e agradecer ao apoio do presidente Rubens Júnior, que presidiu a comissão especial, que cumpriu o calendário acertado, que conduziu com muito esmero, imparcialidade e, acima de tudo, muito preparo, que lhe é peculiar, os trabalhos daquela comissão. A todos os deputados que dela fizeram parte, a assessoria técnica da Câmara dos Deputados, especialmente o nosso assessor Adriano, que se dedicou de lá para cá todos os dias com muita tranquilidade e muita segurança nas opiniões que sempre deu. Me perdoem aos senhores da imprensa, porque muitas vezes a gente não dá informações muito precisas do que a gente está construindo, porque dos temas mais complicados que a Câmara trata, que o Senado pode tratar, são temas tributários, porque eles dizem respeito à parte mais sensível do corpo humano, que fica nessa região mediana da cintura, que se chama bolso. Então, é muito interesse, é muita opinião divergente, é muita opinião que conflita, e quanto mais a gente conversa e dá informação, mas essas informações podem sair de maneira que não tragam uma tranquilidade de uma persecução de um tema. Nós ainda temos uma batalha grande no plenário, vamos ter posições divergentes, desse ou daquele partido, temos destaques para serem apreciados, mas eu espero, como disse na reunião passada, Rubens, na reunião de líderes, que esse não é qualquer assunto, isso é um assunto importante, que vai tratar de um tema que vai atingir quase 16 milhões de brasileiros, que vai fazer justiça tributária para os que menos recebem, que vai corrigir um pouco da tabela com relação aos que ganham muito e que pagam menos do que deveriam, e continuo a dizer, não é esse projeto que vai tratar da reforma da renda definitiva no Brasil, mas é um primeiro passo para corrigir uma distorção tributária e social das pessoas que menos recebem. Nós vamos ter que nos debruçar sobre muitos outros projetos para fazer com que a justiça tributária da reforma do consumo também se faça presente na nossa legislação com a reforma da renda de maneira mais justa e programada. Muito obrigado a todos vocês e vamos ao plenário.
A gente vai prejudicar só o que é inadequado, né? Só o que, por acaso, não cumpram os pré-requisitos que são exigidos orçamentariamente para serem apreciados por este relator pelo plenário da Casa. Não, não é isso não. Eles hoje já são tributados. As faculdades, elas pagam 34% de imposto de renda e CSLL, eu imagino. Né? Eles são tributados. Agora, eles fazem uma compensação com o governo federal para que o valor do imposto de renda seja oferecido em bolsas de estudo. Isso é o ProUni. Tá? E o que é que o setor dizia? Que ele, acima dos 34, ia ter mais tributação em cima, por causa das bolsas, aquelas coisas todas. Foi-se feito um texto, negociado com o setor, negociado com o governo, inclusive o ministro Haddad foi um dos que fomentaram lá atrás a criação do ProUni, e tiveram bastante atenção. Então, se chegou a um texto, e se, por exemplo, determinada faculdade, ela pague 25% em bolsas, ela vai ter que pagar mais 9% de imposto. Se ela pagar 34% em bolsas, ela não paga nada. Se ela pagar menos, ela pagará a diferença. Essa ficou. Não tinha nada que tratava do ProUni. Esse texto foi negociado após. Zero de impacto. Não, o texto do problema dos cartórios, várias lideranças pediram para que nós recebêssemos. O texto proposto pelas associações dos cartórios era inviável, porque eles são no regime de livro-caixa, né? Receita, despesa, receita, despesa, receita, despesa, o que sobra, eles são tributados em 27,5%. E eles queriam talvez uma migração para uma pejotização, para um lucro presumido, que na realidade a legislação não permite. E talvez um pleito de ser excluído do novo sistema também não era possível. Então, em tese, os cartórios não seriam atendidos em nada. No meio da conversa, se começou a discriminar o que eram as despesas do livro-caixa. Então, folha de pessoal inerente a qualquer negócio, aluguel inerente a qualquer negócio, água inerente a qualquer negócio, computadores, sistemas inerentes a qualquer negócio. Mas você receber um valor que você tem que imediatamente repassar para o Poder Judiciário, aí não é do negócio. Então, só essa correção foi feita por muita justiça. Não, tinha a LCA e a LCI, que já estavam excluídos do projeto, só debêntures incentivadas e fundos de estruturação também de debêntures. Não, não. Na sequência aqui, pessoal, só para a gente passar para cá. Encerrar, tem que ir para o plenário. Pode acusar de qualquer emenda que é destaque que apresente o aumento da isenção sem dar a contrapartida do orçamento? Inadequação financeira e orçamentária. O relator pode fazê-lo. É uma possibilidade muito clara. O senhor não vai aceitar aumento de faixa de isenção, só para a gente ter claro isso. Aumento de faixa de isenção? Não entendi. Aumento da isenção. Não, isso, eu não sei quais destaques de cabeça são inadequados ou adequados. Os que forem inadequados cairão, e os que forem adequados têm que ser colocados em votação no plenário, e o plenário vai decidir. Em destaques que são inadequados. Porque a gente não tem a conta. Você não tem a previsão de quanto isso vai dar. Ou, se for pelo IPCA, por exemplo, como está se pedindo, a partir do segundo ano ele corre risco de ter renúncia de receita para o governo federal. Então, para estados e municípios. Não, a indexação ela não está no projeto e os destaques que foram apresentados, em tese, com base nos relatórios,
Os pareceres da CONOF da Câmara são inadequados porque eles causam ausência de arrecadação, renúncia de arrecadação. Presidente, o prefeito disse que a discussão no plenário estaria referindo à compensação. O senhor acha que tem algum espaço? É o que todos nós estamos tratando aqui, é só da compensação. Alguém está fazendo alguma pergunta de 5 mil? De 7.350, alguém está fazendo? Então, toda a discussão do texto no plenário... Assim, se eu fosse adivinho, eu jogava na Mega Sena, né? Eu não sei o que é que vai dar, eu não tenho, ninguém tem o clima do plenário para dizer como é que vai ser isso ou aquilo. Eu disse o que é fato. Todas as perguntas aqui só dizem respeito à compensação. É isso, é aquilo, é aquele setor, é aquele outro, é muito, é pouco, não é? Porque dizem respeito às compensações. Ninguém discutiu aqui se 5 mil, se 7.350, isso é unanimidade na casa e em todo mundo. Então a discussão vai se dar no plenário nesse caminho. Se vai ser mais fácil ou mais difícil, daqui a pouco a gente sabe. Eu espero que o texto tenha a sua aprovação. Mais alguém aqui? São duas coisas diversas. Até 5 mil é isenção total. E até 7.350 é parcial e gradativa. Tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigado.